Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no YouTube da Ela. Vou conversar com o William, aluno do Bootcamp Master in Interface Design, que está aí no mercado, né? Ele tem uma história aí bem interessante, veio da TI, mas antes de eu ir mais a fundo, William, por favor, é sempre melhor você contar um pouquinho, né, sobre a sua história. Então, para a gente começar, por favor, se apresenta. Bom, gente, meu nome é William, eu sou aqui de Curitiba, na verdade. Eu comecei a minha carreira diferente, né, do que muitos de vocês. Quando eu fui fazer meu teste vocacional, ali, não sabia o que fazer bem na universidade, deu que eu tinha metade da vocação para áreas de exatas, metade da vocação para as áreas artísticas e um pouquinho ali para as áreas de negócio. E eu não sabia que raios eu ia fazer com esse tipo de perfil. Arquitetura, eu não sabia exatamente, e eu acabei optando por sistemas de informação. Então eu fui virar programador, analista de sistemas, porque eu entendi que dessa forma eu ia poder criar sistemas, eu ia poder dar vida a coisas que eram ao mesmo tempo lógicas. Acabou que eu entrei numa multinacional, né, do ramo de petróleo, fiquei praticamente 5 anos lá, e lá dentro eu tive vários papéis, desde analista SAP, analista de acessos. Daí eu migrei um pouco para a área de business, então eu virei analista de negócios, que é o que eles chamam de business specialist ali, né? Process specialist. Foi legal porque tive uma experiência internacional bem interessante ali, mas ao mesmo tempo eu sempre fui buscando formas dentro desse meu trabalho na multinacional de inserir criatividade. Então eu participava de comitês, eu ajudava criando sites, eu tentava melhorar processos internos com algumas skills que eu tinha, ou ajudava em apresentações. Sempre o design acabava entrando de alguma forma. Acabou que eu saí dessa multinacional e eu percebi que essa área do design era muito interessante para mim. Então eu conseguia um apoio muito grande da minha noiva naquele momento para migrar. Então eu passei o ano de 2019 estudando, também sofrendo bastante com coisas do casamento, porque a gente tinha que planejar um casamento para o começo de 2020. Chegou 2020, pandemia, mas já no comecinho de 2020 eu consegui a minha primeira oportunidade como product designer numa startup. Na época não era uma startup, era uma empresa chamada Arpia Consultoria, só que ela não era uma empresa de consultoria, ela tinha um produto, né, uma empresa de serviços que prestava serviços para um produto específico, que era o produto deles, que agora virou uma startup chamada Leme Inteligência Forense. E eu já estou lá, então, desde o começo de 2020, e agora, no começo de 2022, eu fui anunciado ali como Product Manager dentro de produto e inovação, inclusive. Eu vou trabalhar com inovação dentro da startup ali que eu trabalho. E estou bastante animado aí com as perspectivas. Muito bom, muito bom. Já digamos que uma próxima transição, né? Mas ainda bem próxima aí da área. E William, o que aconteceu, cara, que você decidiu, não, eu vou dar esse passo, né? Porque eu entendi que você já tinha aquele pezinho ali na criatividade, no design e tudo mais, mas o que aconteceu que você falou, eu quero fazer isso, eu vou largar o código, né, a TI em si, e vou para design e agora é a hora? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a gente não pode dizer um único fator, né? Senão a gente acaba caindo na falácia de que a gente sabe exatamente quais foram os motivos que levaram a nossa decisão. Mas eu sei que tem alguns principais motivos que eu consigo lembrar. E assim, tinha um pezinho na criatividade dentro da minha área profissional. Mas fora da minha área profissional, não é só o pezinho que estava na criatividade, é tudo. Então, eu sou um cara que gosta muito de arte, eu sou músico também, eu sentia muito falta desse lado, sabe, meu, dentro do meu trabalho, e calhou que a minha esposa, né, naquela época era a minha noiva, ela faz faculdade de artes. Então eu estava ajudando ela todo esse processo do TCC dela. A gente tem inclusive um livro ilustrado juntos. Nosso propósito ainda é escrever mais desses livros aí. E eu percebi que eu era muito bom nisso, podia ajudar muito ela nisso, e eu queria unir o que eu já fazia muito bem fora do meu ambiente profissional com o meu ambiente profissional. Só que não foi uma decisão fácil, porque eu sabia que isso ia implicar numa redução, por exemplo, de salário, uma redução de oportunidades, porque mesmo que o mercado de design tá muito aquecido, ele ainda é um mercado que ele é menos intenso do que o mercado, por exemplo, para TI, para programação, que é mais aquecido ainda. Então, eu sabia que ia ter esses precalços, mas é uma questão de realização profissional, porque eu entendia que dessa forma eu ia estar usando o meu propósito completo
né? Podendo me colocar de uma maneira mais completa dentro do trabalho. Afinal, são 8 horas por dia. E acaba que, né, agora nesse ano eu consegui já equiparar o que eu ganhava já em 2019. Boa. Então, acaba que foi uma transição tão ruim assim. E, na verdade, a minha perspectiva é cada vez estar mais realizado profissionalmente e sabendo que vou ter uma contrapartida financeira que também vai ser bem positiva para minha família. E, assim, acaba sendo uma bênção, né, no final das contas. Muito Foi uma bom. escolha arriscada, mas pagou. Legal, cara. Eu concordo com você. A realização profissional, né, a gente se sentir feliz, acaba que traz frutos, né, em pouco tempo. Às vezes a gente fica com medo, mas no médio e no longo prazo, como você falou, isso se paga, né? Você está fazendo uma coisa com prazer, acaba fazendo com mais qualidade, né, querendo ou não. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Beleza, teve um momento que você tomou a decisão, conversou com a sua esposa, né, na época noiva, falou, não, vamos, né? Foi uma decisão em família, uma decisão em conjunto. Você sabia, digamos que da troca, que o mercado de design está cada vez melhor, mas perfeito, a área de programação deve estar 4 vezes melhor, porque se existe um boom na a área que a gente está falando é a área de TI, né? A tecnologia está crescendo. Você sabia que isso iria diminuir, você sabia que precisaria estudar, e você saiu do emprego, então você ficou sem salário por um tempo até ter uma próxima vaga. Cara, como é que você se preparou para isso tudo? Porque pode ser muita coisa na cabeça e isso pode acabar gerando uma certa ansiedade, pode acabar atrapalhando um pouco, né, nos estudos, né? Você fez alguma coisa que Perfeito. te ajudou a ficar mais focado? Olha, essa é uma ótima pergunta, até porque, assim, eu posso clarificar que eu não esperava sair da multinacional, né? Eu fui mandado embora de lá justamente porque o que eu estava entregando, o foco que eles viam naquilo que eu tinha potencial, não era exatamente o que eles estavam precisando para aquela vaga que eu estava ocupando no momento. E eles falaram assim para mim: olha, eu vejo que você tem um potencial muito bom nessa área de criatividade. Talvez você devesse empreender, talvez você devesse tentar alguma coisa nessa área. A gente ia te oferecer alguma vaga internamente aqui se a gente tivesse disponível em relação a UX e tal, mas a gente não está te liberando. E eu estava já de casamento marcado, eu ia casar em um ano, e mesmo assim eu conversei com a minha esposa, não estava realizado na área de meramente, né, área de análise, então a gente falou, olha, vamos tomar esse salto de fé ali mesmo um ano antes do casamento. E ela falou, vamos. E assim, foi um ano bastante difícil, porque eu fiquei quase um ano desempregado e foi o ano antes do meu casamento. Então, você sabe que você tem bastante responsabilidades, muitas coisas a cumprir, muita coisa a resolver. Mas eu sempre fui um cara, assim, que cuidou bastante na questão financeira de guardar um dinheiro. Então, eu sabia que tinha uma reserva de dinheiro que ia me deixar tranquilo por 2 anos, se eu precisasse. Então, eu tinha esse entendimento e eu nem precisei, porque eu estava na casa dos meus pais, eu nem precisei, inclusive, usar esse dinheiro. É claro que não entrava dinheiro novo, mas pelo menos eu tinha a tranquilidade de saber que se eu precisasse casar, ia conseguir sustentar minha casa por uns 2 anos. Claro, né, queimando as minhas economias, mas se fosse uma situação de emergência, ia ser assim. Mas daí a parte da ansiedade foi uma luta muito grande. E eu creio que é um aprendizado que eu tive muito na vida, assim, em várias outras questões, mas nessa luta que eu vejo constantemente muitas pessoas tendo com essa ansiedade. Uhum. Tem o casamento acontecendo, não estava com emprego, mudando de área, fazendo uma aposta arriscada, às vezes tentando aplicar para coisas que eu sabia que não estava preparado ainda para aquelas vagas. O que eu fiz primeiro foi ter muito apoio da minha família, buscar também, né, essa paz ali que eu encontro, né? Sou um cara que é cristão, então eu sempre busco essa paz em Deus. Então foi um aprendizado muito grande, mas também foi na preparação dos estudos. Então não fiquei parado nesse tempo, fui lá estudando, fazendo um pouco de cada vez, vencendo a ansiedade. E essa foi a preparação que eu tive, dando a cara a tapa e, né, Deus deu uma oportunidade de chegar onde cheguei. Muito legal. Acho que são dicas que podem ajudar a qualquer pessoa que esteja nesse estágio inicial, tal, né, e dar uma refletida. E um ponto conectado a isso. Antes da gente começar aqui a gravação, a gente, né, conversou só um pouquinho e você estava falando sobre questões de planejamento, né, criação de hábito, rotina, que às vezes algo funciona melhor de manhã e não de noite para pessoas diferentes, tal. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi isso para você? Como é que você identificou o melhor processo, o melhor hábito para você estudar, o melhor horário para manter uma rotina?
Porque a gente sabe que é um estudo bem profundo, é muito conteúdo, é muita coisa para fazer. Então, enfim, como é que você descobriu, cara? O que funcionava bem para você? Eu não descobri ainda. Eu estou no processo de descobrimento. Legal. Então, mas é interessante pensar isso, porque ano de 2020 é um ano que para mim foi bastante complicado nos estudos, porque era o ano que eu supostamente ia casar. Então, eu não tinha um emprego até um mês antes do casamento, então estava correndo com isso. Quando você está aplicando e tentando deixar o teu portfólio mais ou menos ok para uma vaga, quando você sabe que você tem um tempo sobre a sua cabeça, eu não consegui dedicar tanto tempo nos estudos logo antes. E daí, logo depois, entrou a pandemia. Então, eu entrei no serviço, no segundo dia já tinha lockdown, e isso, a minha esposa já tinha vindo de Ponta Grossa, que é a cidade onde ela morava, para a casa dos meus pais, em Curitiba, e daí, porque a gente esperava que ela ficasse um mês lá na casa dos meus pais antes do casamento. E acabou que um mês se tornou 11 meses, 8 meses. Então, eu não podia, sabe, apenas deixar ela lá na casa dos meus pais, é uma situação meio desconfortável. Então, eu tive que dar muito suporte para ela durante esses meses, enquanto eu estava trabalhando no home office. Depois do trabalho, a gente preparava coisa do casamento, planejava, desmarcava evento. Então, 2020 foi um ano em que eu não consegui estudar. Daí, no final de 2020, eu consegui casar numa daquelas brechas que a pandemia nos deu ali em novembro. E daí, os primeiros meses de casado, né, não queria saber de estudo nenhum. E daí, depois que, né, já estou nessa rotina de casado, que eu, inclusive, acho melhor entrar na rotina do que não estar na rotina, né? O meu perfil é assim. Eu consegui daí voltar para os estudos. E daí comecei a estudar mais no final da noite, assim, percebi que não estava tendo muita energia, que eu estava começando, às vezes, a postergar. Um dia não estudava porque eu estava cansado, queria ficar com ela no sofá, chegava do trabalho muito cansado. E essa semana, agora, é que eu estou tentando um horário diferente, que eu estou tentando acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer os estudos a primeira coisa aqui do meu dia e depois continuar o dia normal e chegar em casa e só as atividades que são mais tranquilas, mais relaxantes e que não vão me colocar no estresse. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante dessa experimentação, Felipe, que vale a pena comentar, que eu sou um cara assim que eu não consigo prestar muito atenção se eu não estiver fazendo alguma coisa com as mãos, se não estiver engajado em algum outro tipo de atividade. Por exemplo, eu estou conversando com você, mas a gente está engajado numa atividade, mas se eu só estou escutando alguém falar, eu não consigo prestar atenção se eu não estiver interagindo com alguma coisa. Eu acabei descobrindo que eu adoro pintar enquanto eu escuto as gravações das aulas, enquanto Então, assim, perceber que o teu cérebro funciona melhor se você está fazendo, às vezes, duas atividades ao mesmo tempo, uma criativa e a outra que vai estar engajando o teu cérebro, né, no outro sentido, me ajuda muito na concentração e me dá ânimo, inclusive, para estudar. E como eu gosto muito de board games, eu tenho board games com miniaturas, estou pintando as minhas miniaturas, estou super feliz. É interessante. E esse ponto da experimentação que você falou, isso é muito importante, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue performar e ser feliz, né? Ficar satisfeito com o que a gente está fazendo. Muito bom. Tem muito a ver com o trabalho também, né? Nosso trabalho de designer, você pega alguma coisa não está funcionando, você tem que fazer uma experimentação em cima disso. Então, análise na tua vida, ver se alguma coisa não está funcionando, vamos ter que fazer algumas experimentações. E William, legal, eu entendi que assim, 2020 foi um ano complicado pra caramba, pra todo mundo. Eita, ano brabo, né? Mas eu entendi que você teve ali uma timeline complexa, digamos assim. 2019 você começou a estudar, começou a transição, né? Conseguiu dar um gás. 2020 entrou todo esse mix de coisas. Você esperava casar, mas aí veio pandemia e você conquistou a nova vaga no meio do caminho. Isso tudo que dificultou estudar, então você precisou parar os estudos um tempo, né? E só veio voltar no futuro. Mas minha pergunta é, como é que foi para você conseguir essa primeira vaga? Se eu entendi corretamente, foi mais ou menos no início do ano, então bem próximo do início da pandemia. Como é que foi para você? Entrevista, buscar a vaga, enfim, como é que foi o processo? Olha, a empresa que eu estou trabalhando hoje, ela não tinha experiência nenhuma com design. Então, eu entrei como primeiro designer, inclusive, né, depois me confidenciou o meu chefe, que ele me contratou porque eu tinha experiência com background em TI. Então, empresas menores precisam de profissionais que eles são mais versáteis em diversas áreas. Inclusive, eu tive que cavar essa mentalidade de design dentro da empresa, e eles gostaram tanto, por isso que eles me chamaram para ser Product Manager, porque eles querem que eu
coordene uma equipe de inovação que faça isso nesse sentido. Então, eles querem que eu implemente isso dentro da empresa. Então, quando eu entrei ali, claro, teve aquele processo seletivo, você vai lá, faz uma entrevista, eles mandaram um teste. Inclusive, foi interessante porque o teste que eles mandaram era para fazer uma avaliação da página de um e-commerce que eles tinham ali, para mobile, do fluxo deles. E daí entra naquelas práticas que a gente começa a achar meio duvidosas nos testes, que é quando você pede para uma pessoa fazer alguma coisa que pode ser usado no trabalho. Daí no final, quando eles perguntaram para mim se eu gostei do teste, eu falei, olha, o teste foi interessante, mas se eu fosse dar uma recomendação para vocês, é não colocar um teste relacionado ao que pode ser implementado na empresa, colocar um teste fictício. Né? Daí meu chefe depois me confidenciou que não tinha gostado que eu falei isso, mas porque ele viu meu perfil, minha dedicação e que eu poderia agregar bastante na empresa nesse sentido, ele me contratou. Mas antes disso, eu passei por alguns processos seletivos, inclusive eu achei que eu ia passar num processo de uma consultoria, tinha mandado muito bem lá na entrevista, no teste, mas acabou que às vezes a resposta não veio naquele momento e fui continuando tentando. Hoje tem uma mente muito diferente da mente de quando eu entrei. A gente amadurece muitas coisas quando a gente aplica e você percebe o design no teu serviço é muito diferente quando você ainda não tem essa experiência. Então, eu diria que você muda da água para o vinho quando você já tem a tua primeira experiência, passa um tempo lá amadurecendo. É muito bom. Você saberia dizer, talvez, 1 ou 2 pontos que você identifica claramente o quanto você mudou, o quanto você amadureceu, né, durante o trabalho? Olha, você primeiro começa a perceber, na minha jornada, que as coisas elas não são tão divididas quanto a gente às vezes coloca na nossa mente. Né? O designer, em empresas grandes isso acontece muito, né? Você tem um trabalho muito específico, muito focado e você só faz aquilo, né? Então eu trabalhava como SAP, analista SAP, mas eu era de um módulo específico, eu fazia um tipo de atividade específica. E quando você está trabalhando com design, ele é uma atividade que ela interage com muitas outras áreas de uma empresa. Então, é claro, meu foco principal é o cliente, meu foco principal são as pessoas que vão estar usando os nossos sistemas, mas eu tenho que cuidar também junto com a área de marketing, então eu estou lá conversando com eles, ajudando eles. Ontem mesmo eu dei um treinamento de atendimento e customer success, então foi muito legal porque eu pude usar algumas experiências que eu tinha na minha vida pessoal para poder estar passando umas instruções, já que a gente lançou ali uma nova identidade visual, uma mudança de cultura na marca, então tem toda essa questão até de gestão de pessoas, porque o produto que eu lanço impacta na cultura da empresa que eu estou trabalhando e eu quero ajudar nessa transformação cultural e perceber o valor do negócio daquilo que eu estou entregando. Então, esse amadurecimento de você entender a empresa como um todo e não como apenas ser uma engrenagem de uma peça muito pequena, de um mecanismo maior que você não faz ideia do que aquilo está funcionando, foi um amadurecimento muito legal e traz um senso de realização muito grande também. É muito bom. De fato, né, o trabalho do designer, hoje em dia, acho que ele está em transformação ainda, né? Antigamente, o design tinha muito mais a ver com o visual, com a estética da coisa, né? Hoje já está cada vez mais estratégico, né? A gente tem que se envolver com muita coisa, como você falou. Exato. Inclusive, foi esse o motivo pelo qual me contrataram. Me contrataram porque eles queriam um cara visual. Eles não faziam ideia do que um designer de experiência de usuário podia oferecer. Eles queriam um cara para deixar a interface deles bonita, que o produto deles ficasse interessante. Mas eu deixei bem claro para o meu manager ali no momento, falando, olha, você enxerga que o meu trabalho como designer ele é estratégico aqui dentro da empresa? De que eu não sou apenas operacional, mas que eu tenho muito a entregar e eu vou estar fazendo questionamentos e eu vou estar trazendo sugestões, e eu vou mexer em coisas que muitas vezes não vão estar relacionadas apenas ao aspecto visual. Ele não tinha muita ideia daquilo porque não tinha experiência, mas ele comprou o que eu falei. Né? E isso é legal também de você perceber que quando você encontra um lugar que as pessoas estão dispostas a te ouvir, porque você é especialista naquilo, a entender e a experimentar coisas diferentes, porque também é uma aposta do lado deles, as coisas funcionam muito bem. Maravilha. William, cara, parabéns pela trajetória. Está só começando, né? Ainda tem muito estudo e também tem essa nova jornada aí agora, onde você está indo abraçar mais produto, vai começar a parte de gestão, enfim. Te desejo cada vez mais sucesso. E para a gente fechar, uma pergunta que eu
já repeti para todos os seus colegas aqui. Se você tivesse uma máquina do tempo, o que você falaria para o William do passado, lá em 2019, quando você estava, talvez, começando a decidir, vou estudar, não vou, o que eu faço? O que você falaria dos aprendizados que você teve aí ao longo desse processo? Olha, se eu fosse me encorajar em 2019, começando ali o design, eu ia, assim, eu gosto muito da minha jornada. Mesmo sendo uma jornada difícil, isso acaba te transformando as situações difíceis. Então, eu falaria para mim, olha, vai com calma, segue tranquilo, faz o que você tem que fazer, né? Não se desespere por nada e continua fazendo um pouquinho de cada vez, né? Como um trem de carga, né? Aquele negócio que vai devagarzinho, mas ele não para. Então é diferente, às vezes, de um carro de corrida que se acelera um monte, mas já acaba a gasolina. Não, o trem de carga é aquele que vai um pouquinho cada dia, mas com isso chega longe. E eu ia dizer, né, me incentivar a permanecer nessa tranquilidade, mas é uma tranquilidade que se move, nem que seja um pouquinho a cada dia. Muito bom. Mais uma vez, parabéns pela trajetória, por tudo. Obrigado pelo papo, foi ótimo, ótimas dicas. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, lembra de assinar o canal, você vai receber mais conteúdo de design, experiência do usuário, carreira, enfim, ao longo desse ano vai vir muita coisa boa por aí, tá certo? William, um grande abraço, cara. Obrigadão. Abração.